Fala pessoal, tá começando mais um Conversas do Campo aqui no Mais Soja e o nosso papo hoje é com o professor Dr. Ricardo Dalmolin aqui da UFSM. Ele vai falar um pouco sobre solos, mais especificamente sobre a classificação do solo e sobre a importância dessa classificação nas altas produtividades, porque dessas classes, dessas famílias de solos. Então já curte e compartilha o vídeo se tu tá no YouTube, se tu tá no Facebook, curte, compartilha o vídeo e entra na nossa página no Facebook. E também segue os nossos parceiros da Timac Agro. Então era isso aí, pessoal. Roda a vinheta! Professor Dalmolin, um prazer enorme tê-lo aqui conosco, ajudando a gente a levar essa informação pessoal de casa. Então já vou começar perguntando para o senhor qual a importância da classificação de solos. Prazer é meu, Stefanello. E a classificação de solos é, de uma maneira geral e mesmo abrangente, ela é importante porque ela é o nome do solo, né? Através da classificação, a gente consegue identificar várias informações de importância agronômica, né, relacionadas ao nome. Então seria como uma impressão digital do solo em termos técnicos, né? Você fala de um latossolo, falando do primeiro nível categórico. Se você for falar com talvez um agricultor mais tecnificado, ele já vai saber, né? Mas um técnico com certeza já sabe o que é um latossolo, né? Se ele é profundo, é um solo profundo, bem desenvolvido. Por ser profundo e bem desenvolvido, é bastante temperizado, consequentemente ele tem limitações químicas principalmente, né? Então se eu falar num latossolo vermelho, já estou falando do segundo nível categórico, então eu já tenho uma informação a mais. Vermelho, porque ele tem a cor avermelhada, tem bastante óxido de ferro, está no ambiente bem drenado. Se eu for para o terceiro nível categórico do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o latossolo vermelho aluminoférrico, por exemplo, eu vou saber que esse solo, né, ele tem um teor de alumínio elevado, apesar dessa característica no terceiro nível categórico ser no horizonte B, né, mas claro que se reflete também no horizonte A, então eu já sei que tem uma limitação forte em termos de alumínio, né, que é um solo pobre. E no quarto nível categórico, ou outra informação complementar que também é muito útil, né, não só para o técnico, mas para o usuário saber, né, aquele nome, aquela classificação, essas informações no qual estão embutidas, né, propriedades químicas, propriedades físicas, propriedades mineralógicas, etc. Então, para o técnico, né, o nome, a classificação do solo é muito importante porque a gente pode dialogar, né, e trocar informações e saber informações a respeito do solo, única e exclusivamente através do nome do solo, né? Eu dei um exemplo até o quarto nível categórico, o sistema brasileiro ele vai até o sexto nível categórico, apesar de ainda estar em desenvolvimento algumas coisas, né? Tanto no quinto nível quanto no sexto nível categórico, mas são informações muito úteis, principalmente para levantamentos de solos mais detalhados com planejamento adequado de uso. Perfeito. São quantas classes, famílias? São 13 ordens, né, que é o nível categórico mais alto, e às vezes se subdividindo, né? Por exemplo, se você pegar a ordem do planossolo, ela se divide em duas subordens. O planossolo nátrico, o próprio nome está dizendo, tem um teor de sódio elevado, então eu já sei que tem problemas. E se ele não tivesse desvio, não tivesse a condição de ser um planossolo nátrico com teor de sódio elevado, ele vai ser um planossolo áplico. Então, por exemplo, o planossolo tem duas subordens. Então, a ordem planossolo, duas subordens, depois pode se dividir em vários grandes grupos, que é o terceiro nível categórico, e consequentemente mais no quarto nível categórico. Os latossolos, por exemplo, né, se dividem no segundo nível categórico em nível de subordem pela cor, né? Latossolo vermelho amarelo, latossolo bruno e o latossolo amarelo. Então, eles se dividem, né, dependendo das suas características principais relacionadas à ordem. Então vai cada vez mais homogêneo, né, até os níveis categóricos mais baixos do sistema brasileiro de classificação de solos. E professor, quais seriam as limitações que vêm a dificultar ou a impedir alguma execução de práticas agrícolas no solo? Assim, a gente pode dividir, né, de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla, aquelas limitações que são relativas ao ambiente, né, que a gente diz que são relativas à terra, porque nós podemos diferenciar o conceito, né, terra e solo. Né? Terra
é onde é o ambiente, onde está o solo faz parte da terra, né? Enquanto que o solo é um sistema trifásico, né? Então tem a parte sólida, a parte gasosa e a parte de água, né? Então que comporta e que sustenta as plantas, fornece água, fornece nutrientes, é um reator de transformações, fornece inúmeros serviços ambientais, etc. Mas tem um limite, que é o limite superior, o contato com a atmosfera, o contato com o solo vizinho, né? E o contato com a rocha. Então esse é o solo, ele é limitado no seu conceito, enquanto que terra é um conceito mais abrangente do qual o solo faz parte. Então as limitações podem estar relacionadas ao ambiente. Por exemplo, você pode ter um solo, né, com boas qualidades, mas a declividade é muito elevada. Então você tem limitação, por exemplo, para um trator mesmo pequeno, né? Então você tem limitação, um impedimento à mecanização. Ou você pode ter um solo muito fértil, com qualidades boas em termos de fertilidade, mas ele pode ser raso. Então também limita, né, a questão da mecanização, a questão da utilização de culturas anuais, etc. Então as limitações são essas, as limitações de terra, que estão relacionadas ao ambiente, por exemplo, o próprio clima, né? O clima faz parte do conceito de terra, né? Então as limitações, essas são as limitações em termos de ambiente e as limitações em termos de solo mesmo. Aí você vai para a parte química, a parte física, a parte química principalmente, né? A questão da fertilidade, deficiência de algum nutriente ou problema do alumínio elevado, que é tóxico para a maior parte das culturas, ou em alguns locais do Brasil, não é o caso, né, do Rio Grande do Sul, com exceção de solos muito próximos ao litoral, que é o teor de sódio elevado, né? Ou mesmo outros elementos que podem ser tóxicos, né, em excesso para as plantas, como excesso de sais, enfim. Então você tem essas limitações, né? E as limitações químicas, na sua maioria, elas são de fáceis correção, né? O alumínio, tendo calcário, você consegue indisponibilizar o alumínio, melhorando as condições químicas do solo, né, e fornecendo, claro, outros elementos que são receitados, né, pelo engenheiro agrônomo baseado numa análise de solo. E as limitações físicas, né? Então você pega, por exemplo, vamos voltar para a classificação. Se você tiver um argissolo vermelho, né, distrófico abrúptico, então esse nome, o abrúptico, no quarto nível categórico, significa que ele tem mudança textural abrupta, que pode ser do horizonte A para o horizonte B, né? No qual a água ela vai infiltrar muito rapidamente no horizonte A, chega no horizonte B, ela quase que para. Então, por exemplo, esse solo é muito suscetível ao processo erosivo. Então são solos, né, que você tem que ter um cuidado extremo, porque dependendo, né, de como você vai maneirar esse solo, você pode ter uma perda muito grande de solo causado, né, pelo processo de erosão. Então, essa é uma limitação física, né? Ou um solo que tem argila mineral 2:1, então tem limitações em termos de manejo, né? Então são chamados solos de um dia, vertissolos, por exemplo. Vertissolos tem argila mineral 2:1, que são aquelas argilas que expandem e contraem conforme o secamento e o umedecimento do solo. Então, solo muito seco, você não consegue trabalhar. Um solo um pouquinho acima da capacidade de campo, você não consegue trabalhar porque ele fica muito plástico, muito pegajoso. São chamados solos de um dia, tem que estar na condição ideal de umidade para poder trabalhar. Então, são essas limitações. As limitações químicas e as limitações físicas em termos de solo e as limitações relacionadas à terra, né? As características da terra que envolvem o ambiente como um todo. E quais dessas limitações vão afetar mais a minha produtividade lá na frente? As físicas ou as químicas? Pois é, aí depende muito, né? Porque também, por vezes, elas estão relacionadas. Então você pega um solo muito arenoso, né? Vamos pegar, por exemplo, um próprio argissolo da depressão central do estado do Rio Grande do Sul, né? Um argissolo vermelho distrófico arênico, quarto nível categórico. Um argissolo vermelho distrófico espessarênico. Veja, mudou o nome no quarto nível categórico. Isso está relacionado a quê? Isso está relacionado à textura, areia ou areia franca, no horizonte A, até uma espessura até o início do horizonte B, né? No arênico vai até 60 centímetros, ou seja, tem 60 centímetros de praticamente um solo muito arenoso. Horizonte A ou horizonte A mais E, bastante arenoso, né? Textura areia ou areia franca. Se for espessarênico, né? Essa camada é maior. Ou seja, o horizonte B está abaixo de 100 centímetros. Então você tem 100 centímetros
de uma camada espessa de praticamente areia. Bueno, nesse caso, qual é a implicação? A implicação é que você vai ter, primeiro, física, né? A questão é um solo bastante suscetível ao processo erosivo e também um solo muito pobre em termos de nutrientes. Então você tem que fazer, né, a reposição em termos de fertilidade, você tem que ter um investimento maior em termos de fertilidade para suprir as necessidades, né, desse solo que é naturalmente pouco fértil. Mas lembrando, né, que as propriedades químicas, na maior parte das vezes, elas são muito mais fáceis de corrigir do que as propriedades físicas, né? Não tem como você, por exemplo, mudar a textura do solo, mas agora a fertilidade do solo sim você tem que mudar com várias práticas, né, de práticas simples, né, de calagem e adubação. Perfeito. E então, como que a classificação do solo ela vai se relacionar, o senhor já falou bastante disso, com as altas produtividades, que a gente quer sempre está pensando em alta produtividade, sim, questão de soja, o pessoal quer bater 100 sacos. Exato. Tudo depende, né? Claro que você vai ter manejos diferentes para classes de solos diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, em termos de classificação de solos, você pegar um nitossolo e você pegar um latossolo, praticamente as práticas não mudam. São muito parecidas, porque são solos que têm características parecidas, com exceção, obviamente, da estrutura principalmente, né? Que a infiltração de água no latossolo, se ele tiver uma boa estrutura, vai ser muito melhor, muito mais rápida do que o nitossolo, que tem uma estrutura mais forte, né? Naturalmente mais compacta e por vezes dificulta um pouco a infiltração de água, ela é mais lenta, né? Mas em termos de alta produtividade, né, são solos que você fazendo a correção, principalmente em termos de fertilidade e mantendo a água na lavoura, isso que é importante, para manter a água na lavoura, claro, né, com várias práticas de manejo, como sempre manter o solo coberto, sempre, deixar nunca, né, sem nenhum tipo de cultura, sempre com cultura no verão ou no inverno, sempre com cultura, né, sempre coberto, é claro que em algumas ocasiões apenas com palha antes do plantio, né, e também para manter a água na lavoura, fazer com que esta água fique na lavoura. E uma das recomendações justamente é o quê? É você fazer barreiras de impedimento para que essa água não escorra coxilha abaixo ou colina abaixo, né? E a prática mais indicada pela ciência, por trabalhos de ciência, mostram que a melhor prática ainda é o terraço, né? O terraço que você vai fazer com que a água, né, ela fique retida na lavoura, ela não escorra colina abaixo ou coxilha abaixo, né? É uma barreira que impede o escorrimento da água e faz com que essa água infiltre na lavoura, fique na lavoura. Então hoje o que nós temos que fazer? Nós temos que no solo acumular água, né? Eu sempre falo para os nossos alunos, né, que o solo ele é uma grande caixa d'água, uma grande caixa d'água. Então se você imaginar um solo, né, vamos fazer um exercício rápido aqui, 1 metro quadrado, 1 metro quadrado de superfície, com 1 metro de profundidade, nós temos 1 metro cúbico, certo? Digamos que nós pegar um solo bem estruturado, tivermos aí 50% de porosidade total, certo? O que nós vamos ter de água acumulada se fôssemos, né, ocupar todos os poros, é claro que não é fácil ocupar todos os poros, mas se fosse ocupar todo o espaço poroso, nós teríamos 500 litros de água, né? Agora, você imagina, né, se nós tivermos, por exemplo, com essa parte superficial compactada, primeiro que a água não vai entrar, né? Não vai entrar, e é como se nós colocássemos uma tampa nessa caixa d'água. Então nós temos todo aquele espaço poroso, ávido para receber água, não recebe água, por quê? Porque essa água simplesmente não infiltra no solo, né? Então a tendência dessa água é o quê? A tendência dessa água, se ela não infiltra e uma chuva, né, torrencial num curto espaço de tempo, vai fazer com que esta água escorra na superfície do solo, senão no impedimento ela vai chegar, por exemplo, com que velocidade lá no final da coxilha. E, consequentemente, isso vai provocar danos, né? Vai abrir pequenos sulcos, é um processo erosivo que está fazendo aí pequenas, né, algumas vossorocas na lavoura. Então, na verdade, o terraço, né, ela é essa barreira de impedimento, de água, por vezes conduz a água, né, para que essa água em algum momento possa infiltrar no solo e ficar na lavoura.
Tem experimentos aqui, nossos aqui do Departamento de Solos, né? O professor Jean Minella, que conduz esses experimentos, então ele mostra assim, resultados fantásticos, né? De áreas bem manejadas com terraço, né? E áreas que também sob plantio direto, mas sem terraço. A diferença é enorme, é incrível. Então, se nós pensarmos, né, em altas produtividades, que nós temos que pensar? Nós temos que pensar o solo enquanto esponja, enquanto caixa d'água para receber para receber água e armazenar essa água. Por exemplo, agora faz dias que não chove, né? Nós deveríamos ter água armazenada no solo. Por que está faltando água já, né? Por quê? Porque não encheu a caixa d'água quando choveu. Entendeu? Então agora começa a faltar água. Então pequenas secas já levam, né, à falta de água. Então imaginar o solo como uma esponja, né, como algo poroso que tem que armazenar água, né? E é claro, rotação de culturas, né? Você ter sempre o solo coberto para evitar qualquer tipo de perda, o solo sempre trabalhando, né? E fazer as correções, principalmente em termos de fertilidade. Então, imagina o solo sempre como uma esponja, né, que deve ser tratado com muito carinho, você manter a estrutura, você manter, né, esse solo sempre coberto para receber bastante água, manter a água no solo, né? E se tem água e tem nutriente, você vai ter alta produtividade. Não, então o senhor comentou para a gente da calagem, da fertilidade do solo, da questão do terraceamento. Então, para finalizar aqui, como que a gente vai realizar esse planejamento, mas bem abrangente assim? Como que a gente vai realizar esse planejamento adequado do solo para a gente usar esse solo de maneira correta e, consequentemente, chegar lá na frente nas altas produtividades? O que eu digo é que você tem que fazer um planejamento, né? Quiçá, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Porque por vezes, né, eu preocupado que tem que fazer determinada prática de hoje para amanhã, né, por vezes eu não vou fazer aquilo que é melhor pensando no solo para mais adiante. Eu posso compactar o solo, eu vou diminuir o espaço poroso, eu vou diminuir a capacidade desse solo de armazenar água, eu posso, com alguma prática, né, inadequada, eu estar fazendo o selamento superficial, a compactação do solo, por exemplo, né? E isso depois, obviamente, vai ter reflexos quando? Né? Também no curto, mas no médio e no longo prazo. Então, a minha sugestão, né, é você fazer um planejamento. Esse planejamento envolve o quê? Envolve principalmente a questão de solo e planta, né? Rotação de culturas, primeira coisa. Né? Você manter o solo sempre coberto, eu já falei isso, né? E vou bater bastante em cima disso. Você adequar ou tentar adequar, né? E ver quais são as principais limitações que você tem numa área difícil, né? Se você pegar aqui o estado do Rio Grande do Sul, você vai ter áreas que são muito heterogêneas, mesmo dentro de uma pequena propriedade. Uma propriedade maior, mais heterogênea ainda. Agora, se você pegar aqueles chapadões lá do Cerrado, aí você vai ter grandes áreas, né, praticamente com o mesmo tipo de solo. Então você também tem que observar isso, porque você pode ter uma variação muito grande em termos de classe de solo, e aí, consequentemente, o manejo vai ser diferenciado. Por exemplo, um terraço num argissolo que tenha mudança textural abrupta é diferente de um terraço em um latossolo. Então o técnico tem que se dar conta disso, né? De como que ele vai fazer isso. Por quê? Porque se ele fizer de maneira errada, ele pode estar fazendo inclusive uma prática que vai piorar em vez de melhorar, né? Não vou dizer piorar, mas que pode não trazer aquele resultado esperado. Então o planejamento é esse. Primeiro, você ter um técnico que conheça a área, separe a sua área em glebas, veja quais são as limitações daquela gleba, porque cada gleba, né, com um tipo de solo diferente, com uma declividade diferente, com uma espessura de solo diferente, pode ter pedregosidade ou não ser pedregoso, enfim. Você separar em gleba e em cada uma das glebas, né, ver qual é o manejo específico para aquela gleba, para quem quer atingir altas produtividades. Você tem que pensar nisso, né? O problema é que muitas vezes os nossos produtores, né, não fazem um planejamento nesse sentido. E por vezes não obedecem à diferença que existe no solo, né? Na textura do solo, na espessura do solo, no teor de matéria orgânica do solo, no teor de argila do solo. Agora mesmo, ontem, nós fomos numa área em Tupã-Seretão, uma área de 100 hectares, né? A gente vai fazer justamente isso, vai ver quais são, baseado no mapa de colheita, né? No mapa de colheita, já que a adubação praticamente é a mesma, né? O que está influenciando a diferença da produtividade? Porque muita gente não observa aspectos, né, relacionados, por exemplo, à física do solo.
Só observa aspectos relacionados à fertilidade. Mas se a fertilidade, né, você está colocando aquilo que a análise está recomendando, o que está faltando, né, para você ter a mesma produtividade em toda a área? Então tem que ver quais são as limitações, provavelmente alguma limitação física, outra limitação, que é um estudo que a gente vai fazer que vai ficar bastante interessante. Quando tiver esses resultados eu venho apresentar para ti. Isso aí, professor. Vamos largar lá no Mais Soja. Isso. Então, professor Dalmolin, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho do senhor. Pessoal de casa que assistiu a gente até aqui, muito obrigado também. Se o senhor quiser deixar algum recado, quiser deixar algum contato do seu... Eu que agradeço a oportunidade, né? O Departamento de Solos aqui da Universidade Federal de Santa Maria trabalha muito com solos. O solo, né, ele é considerado o principal bem que nós temos, né? E o Brasil está muito bem em relação a isso, porque nós temos solos que garantem a nossa soberania alimentar. Hoje a gente fala muito em segurança alimentar, e a segurança alimentar está no solo, está nas características do solo. E nós precisamos ter muito cuidado com o solo. E coisa que, infelizmente, nós não estamos tendo aquele cuidado necessário com o solo. De maneira geral, né, isso são dados da FAO, 1/3 dos solos do mundo tem algum tipo de degradação, né? E do solo nós dependemos. A alimentação que nós consumimos em qualquer nível, toda ela vem do solo, com exceção, obviamente, né, dos frutos do mar. Mas sim, o solo, né, é o maior bem que nós temos. Porque com solo de qualidade nós vamos ter comida de qualidade e com solo de qualidade nós vamos ter água de qualidade, que é o que nós necessitamos para a vida. Então, eu sempre digo assim, o solo é o maior bem que temos e a vida só existe porque existe o solo. Se não existisse o solo, não existiria a vida como um todo. Então, cuidem bem do solo. Perfeito, pessoal. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistir a gente. Obrigado pela excelente aula do professor Dalmolin aqui. Um forte abraço para vocês e até a próxima.